Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. O texto que eu quero falar com você está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, lá no versículo de número 18. Mateus 16, 18. A Bíblia diz assim ao nosso coração: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, queridos, esse texto de Jesus, ele traz uma verdade absoluta para a nossa vida, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida ou da história da igreja. E essa palavra nunca foi tão real para esse tempo, pelo menos para nós, pelo menos para mim. Eu nunca passei, e a gente nunca passou por um tempo em que a gente precisou ficar em casa e relacionar com as pessoas. Eu nunca fiquei tanto tempo sem estar junto com a igreja, adorando e servindo ao Senhor. Estamos aí com um mês sem reuniões públicas, mas apesar de não termos reuniões públicas, apesar dos tempos de estarem com as portas fechadas, a igreja continua viva, continua gloriosa. É o que eu tenho visto esses dias. Em cada lar que eu vou, com cada pessoa que eu converso, em cada casa que eu tenho entrado, eu tenho visto os irmãos felizes, apesar da crise, preocupados normalmente, mas com a sua fé fortalecida, inabalável no Senhor Jesus. E é disso que Jesus fala nesse texto. Esse texto fala que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a edificação fala de construção. E quando a gente fala de construção, automaticamente a gente pensa no templo, em uma igreja, em quatro paredes, em um teto, em um altar, em um púlpito, em bancos. A gente pensa em edificação assim. Mas a edificação é construção. E a igreja é além do templo. A igreja é eu e é você. A igreja que Jesus prometeu edificar não foi lindos templos, não foi lindas construções, mas foi edificar a sua vida nele, edificar a sua vida na rocha que é ele, sabe? E apesar de toda essa crise que a gente tem passado, e Jesus nos alertou que poderíamos passar por elas, sabe? Ele tem fortalecido cada irmão e cada irmã. Aqueles que têm buscado a Deus de todo o coração têm recebido do Senhor algo que as construções não podem nos dar. Templos são lugares especiais. Templos são lugares onde a gente se reúne 10, 20, 50, 1000, 2000 pessoas. Mas a igreja, ela continua viva apesar das suas portas estarem fechadas. A igreja não deixou de ser edificada porque está com as portas fechadas. Deus está construindo algo novo no nosso coração e na nossa vida. Eu tenho falado isso. De uma coisa eu tenho convicção: Deus tem nos feito olhar para Ele. Deus tem feito a humanidade se voltar para o Senhor durante esse tempo de crise e de dificuldade. Outra coisa, segunda coisa que Deus tem feito a gente aprender é valorizar a nossa família. É ter tempo de qualidade. Agora, querendo ou não querendo, muita gente está trancada dentro de casa aprendendo a valorizar aquilo que talvez não deu muito valor, não deu muita atenção. Jesus prometeu que Ele edificaria a sua igreja. E a sua igreja, ela é edificada além e apesar da crise. E nós aprendemos que nas dificuldades são os tempos que a gente tem lições mais preciosas do Senhor Jesus para a nossa vida. E a minha oração nessa tarde é que eu e você possamos aprender as lições que Deus tem nos ensinado nesse tempo. Que a gente possa valorizar aquilo que Deus tem gerado no nosso coração nesse período complicado que a gente está vivendo. O tempo está com as portas fechadas, mas a igreja, eu e você, continuamos vivos e gloriosos, porque Ele
continua habitando aqui no meu coração e no seu. Então, nesse tempo, seja uma igreja ativa, seja um discípulo de Jesus real, verdadeiro e genuíno, levando esperança para o que está atribulado, levando ajuda para o necessitado, sendo um discípulo de Cristo, aí na sua vizinhança, no meio dos seus familiares e até ali no grupo de WhatsApp que você faz parte, porque essas são as oportunidades que a gente tem no momento de compartilhar, de ser resposta. Tem muita gente preocupada, tem muita gente que não consegue mais dormir, mas eu acredito que o verdadeiro amor lança fora o medo. E esse amor não faz com que a gente ande de maneira irresponsável por aí, achando que isso não existe e que a gente, pelo fato de a gente ser crente, a gente não pode de alguma maneira ser tocado ou até contaminado. Não. Mas nos dá a certeza de que, apesar de qualquer coisa, o Senhor Jesus continua no controle da nossa vida e da nossa história. Jesus prometeu que Ele edificaria a sua igreja. E você é a igreja. E Ele está te edificando. Apesar da crise, apesar das problemáticas que nós estamos vivendo. E nem as portas do inferno vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer, não vão vencer. Porque a nossa vitória já é certa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Estamos juntos em oração, estamos intercedendo, estamos clamando e Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe você. Não se esqueça, as portas dos templos podem até estar fechadas, mas a igreja continua viva e continua gloriosa. Deus te abençoe, um abraço no seu coração, no nome